Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para mais um momento de reflexão à luz da doutrina espírita, com um sincero desejo de que todos estejam bem e que a gente possa estar colaborando, fazendo a nossa parte nesse isolamento social, para que o mais breve possível estejamos novamente reunidos lá na nossa casa, presencialmente, para matar essa saudade. Enquanto isso não chega, que possamos usar esse nosso canal do YouTube para mantermos-nos conectados, porque essa conexão ela é importante, ela precisa ser alimentada. Precisamos acreditar que tudo isso vai passar e a gente vai precisar reconstruir a nossa normalidade. O Anjo Ismael conta demais com a continuidade da parceria e do carinho de vocês. Bom, o assunto que eu trago para nós conversarmos nessa nossa palestra é a respeito de uma situação natural e inerente à vida moderna: a pressa. Não há uma pessoa que viva numa cidade razoavelmente média, grande, quem dirá então numa metrópole como São Paulo, que não tenha pressa. Nós temos horário marcados, que depende do trânsito. Felizmente agora existem aplicativos que nos ajudam a deslocarmos melhor, a controlarmos melhor esse tempo. Nós temos relatórios para serem entregues, trabalhos para serem apresentados na faculdade, compromissos, N coisas para fazer, e o dia só nos oferece míseras 24 horas. É uma correria louca. Há quem adore isso. Há quem não consiga se imaginar longe dessa agitação das grandes metrópoles, do anda para lá e para cá de uma 25 de março, dos trens, dos metrôs. Há quem se alimente de toda essa situação. É claro que há aqueles que olham para tudo isso e dá até calafrio e não vem a hora de poderem se mandar para uma cidadezinha bem pequena do interior para poder ouvir com mais tranquilidade o canto dos pássaros. Há gosto para tudo nesse mundo. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse nosso olhar para essa normalidade da pressa na nossa vida é para algumas situações. Porque se de repente você está se irritando além da conta com um semáforo que ficou amarelo bem na hora que você estava chegando e que vai demorar aí 1 minuto para ele ficar verde novamente, isso é complicado. Se você está se irritando demais ao ponto de preferir subir 5 lances de escada porque o elevador está demorando, isso também não é um bom sinal. Se você é daqueles que está comendo e checando os e-mails, checando o WhatsApp, checando as suas redes sociais, isso não é um bom sinal. A pressa, essa necessidade da urgência, pode estar fazendo muito mal para você. Pode estar roubando a sua atenção de todo o resto. Você pode estar vivendo muito em função das demandas imediatas que você elege. Essa pressa, ela pode ser um combustível, ela pode alimentar situações comportamentais bem mais delicadas. A pressa excessiva, esse sentimento de urgência, pode alimentar a nossa ansiedade, pode alimentar a nossa impaciência, de tal maneira que não consigamos lidar com algumas situações em que tenhamos que ter paciência para ser atendido ou que tenhamos que esperar para um produto chegar. Agora, um pouco mais além da ansiedade e da impaciência, há uma espécie de um transtorno, de um comportamento compulsivo, que não é catalogado como doença, mas a psicologia o estuda desde a década de 1960. Trata-se da síndrome da pressa. A síndrome da pressa é algo um pouco mais agravante do que uma simples irritação por uma demora corriqueira. Ela é uma compulsão, praticamente uma fobia. Ela faz com que a pessoa
ela tem uma urgência em terminar o mais rápido possível tudo que ela tem para fazer. A síndrome da pressa, ela faz com que a pessoa deseje chegar o mais rápido possível no seu destino final. E em boa parte, na maioria das vezes, não há um horário a cumprir. Não há uma urgência real. Há apenas a pressa. É aquele sentimento permanente de urgência, como se você tivesse sempre atrasado. Você não consegue fazer uma coisa só de cada vez. Você acaba acumulando afazeres porque você quer terminar tudo ao mesmo tempo. Então, você acorda e desce as escadas da sua casa e já olha que a sala está suja. Então você pega uma vassoura e começa a varrer. Só que aí você lembra que tem que escovar os dentes. Então você vai no banheiro rapidinho, põe a pasta de dente na sua escova, começa a escovar os dentes e vai varrendo. Só que aí você olha para o lado e vê que algum infeliz esqueceu um copo com água no rack e pode manchar. Então você coloca a vassoura aqui do lado, pega o copo com a outra mão, continua escovando os dentes e vai na pia. Só que aí você chega na pia, você vê que há umas panelas no fogão e que tem que tirar de lá. Então você coloca o copo na pia, vassoura ainda está aqui no sovaco, escova de dente, e aí você vai lá e tampa as panelas, guarda, e aí você continua varrendo, escovando os dentes, aí você corre para o banheiro para terminar de escovar os dentes, e aproveita enquanto você está terminando de escovando os dentes, enxaguando a sua boca, você vai dando já uma varridinha no banheiro, para terminar, olhar para um lado, olhar para o outro, e não tem um chefe, não tem um compromisso na sequência que fizesse com que houvesse uma justificativa para tamanho empenho em terminar tudo. Nessas situações da síndrome da pressa, ela é muito parecida, o comportamento, quando, não sei se vocês já assistiram alguma vez na vida, corrida de Fórmula 1. Quando o carro ele entra no box para troca de pneus e abastecimento, a equipe de mecânicos que atende a esse carro tem que fazer tudo isso o mais rápido possível, porque um segundo perdido pode comprometer a corrida do piloto. Então eles vão lá e trocam os 4 pneus e abastecem em questão de segundos. E quando terminam, levantam os braços. Terminei. É a pessoa que se vê nesse quadro comportamental da síndrome da pressa. Pessoas com esse perfil acabam tendo uma preocupação excessiva. Elas têm uma exaustão física e emocional, uma incapacidade em relaxar, porque a mente ela está a mil, ela não para. Você está fazendo uma coisa, mas você não está pensando naquilo que você está fazendo, porque você já iniciou. Você já está vendo o que mais você pode fazer que cabe junto com aquilo. Você prioriza a quantidade do que a qualidade. E com isso, você compromete a sua qualidade de vida. E o interessante é que é assim, toda pessoa com síndrome da pressa é ansiosa e impaciente. Porém, o contrário não é verdadeiro. Nem toda pessoa ansiosa e impaciente terá a síndrome da pressa. Eu posso ter ansiedade e ela se manifestar de outras maneiras, eu posso ser impaciente com outras situações. Mas se eu tenho a síndrome da pressa, invariavelmente eu não vou conseguir, com tranquilidade, esperar respostas. Sabe quando você está conversando com alguém e aí a pessoa está lá cutucando a mesa, está impaciente, está sei, ou então te interrompendo toda hora, cortando, não te deixando falar? Essa pessoa ela não é má educada, ela simplesmente, ela com certeza tem esse perfil da síndrome da pressa. É compulsão, é fobia, são comportamentos que fogem à nossa racionalidade, ao nosso controle da nossa consciência do momento. É algo automático. É claro que nós programamos o nosso corpo para isso. É muito normal pessoas que se veem num período da vida
envolvidas com um trabalho que cobra uma resposta rápida, que você tem que trabalhar com a pressa como uma ferramenta, pessoas que passam muito tempo nesse tipo de ambiente se condicionam a não conseguir relaxar mais. Ela vai levar isso para o seu cotidiano, na sua casa, nas suas relações sociais. Ela é aquela pessoa que inquieta. E isso, é claro, que vai ter um ônus para o corpo e para a mente. É muito comum pessoas com essa síndrome da pressa terem comprometimento físico, como, por exemplo, dores de cabeça e dores musculares. Óbvio, a cabeça não relaxa. Nós precisamos ter um momento para descansar e para colocar as ideias no lugar, para permitir que o nosso corpo se reorganize, para simplesmente permitir que o nosso cérebro descanse. Com pressa 24 horas por dia, não dá. Os músculos totalmente tensos, movimentos, isso causa fadiga. E essa fadiga, com o tempo, se transforma num cansaço crônico. Você sempre vai estar cansado. Você sempre vai estar exausto. E essa exaustão, ela não vai lhe garantir uma boa noite de sono, porque você não vai conseguir relaxar para dormir. Você vai ter distúrbios do sono. E esse distúrbio do sono vai prejudicar o seu dia seguinte. Você já não vai acordar bem, mas mesmo assim, a compulsão pela obrigação de fazer tudo muito rápido vai continuar carcomendo o teu corpo e a tua mente. Isso gera angústia, porque é algo que você não controla. Não raro, pessoas com esse quadro, como diria, nessa angústia máxima de não conseguir relaxar, de não conseguir descansar, da exaustão completa, e não conseguir por conta própria se desconectar, se desligar, se tirar da tomada, sair dos 220, acabam entrando num caminho bem complicado, usando medicamentos para diminuir o ritmo. E se esse medicamento ele veio pelas mãos de um profissional da saúde, menos mal, tem alguém que sabe o que está fazendo e está te tratando. Agora, quando esse medicamento ele vem porque um amigo, um conhecido ou o Google te disse que ele vai te ajudar, aí é bem complicado. Se não é um medicamento para diminuir o seu ritmo, é a busca do álcool ou das drogas que fazem com que você consiga, aí sim, sair desse mundo turbulento e descansar a mente. E vai descansar, e vai relaxar. O álcool, ele é uma droga depressiva. Não depressiva no sentido de que nos entristeça. Depressiva porque diminui a nossa atividade cerebral. É por isso que eu não posso beber e dirigir. Porque eu tenho meus reflexos prejudicados. Porque os meus neurônios não estão conversando com a mesma velocidade. O álcool faz com que eles conversem mais devagar. Para o portador da síndrome da pressa, isso é uma bênção. Outro grande problema é a hostilidade no seu comportamento. Uma pessoa que acha que está sempre atrasada, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, que não dorme direito, que padece de dores de cabeça e um cansaço crônico. Como que essa pessoa vai conseguir interagir com qualidade com o seu meio social? É praticamente impossível. Ainda mais quando ela vê que está todo mundo no ritmo normal e ela não. Isso vai fazer com que ela seja hostil, com que ela seja agressiva. E com isso, afastar as pessoas próximas a ela. Percebem que todo o comportamento vem numa somatória de distanciamento de si mesmo e distanciamento de tudo aquilo que pode nos auxiliar. É por isso que a pessoa, o indivíduo, o eu tenho que me perceber nesse quadro. Eu tenho que me perceber como um portador da síndrome da pressa. Só assim é que eu vou buscar alguma forma de me corrigir, ou de ficar atento, ou de cuidar de mim. E esse cuidar de mim, ele envolve 2 segmentos. É a busca de auxílio médico, de auxílio profissional, se eu julgar necessário.
E como minha capacidade de julgamento nem sempre ela tá boa nesse momento, eu sempre acho que vou conseguir sozinho, é importante a gente ter coragem de ouvir os amigos, de desabafar, de pedir conselho para amigos verdadeiros e ouvir esses conselhos e acatá-los. Procurar um médico, procurar um psicólogo, procurar um terapeuta, procurar profissionais que me ajudem a aprender a me domar, porque eu perdi a rédea de mim mesmo. Esse é um dos segmentos. O outro é um trabalho meu comigo mesmo, muito mais importante do que o contato com o profissional da saúde. Porque a relação que eu terei que estabelecer comigo mesmo é que vai definir o ritmo da minha melhora. Então, eu tenho que mudar a minha rotina. Eu tenho que me reprogramar. Eu tenho que alterar o meu condicionamento. E a gente vai ver que isso não é fácil. Algumas coisas eu posso usar para moldar essa minha nova rotina. Primeiro, eu preciso me obrigar a ter foco no que eu estou fazendo. Se eu acordei e eu pensei, vou escovar os dentes, eu vou passar pela minha casa, lindo, leve e solto, vou olhar a zona que tiver, o que tiver pelo caminho, e eu vou escovar os dentes. E enquanto eu estiver escovando os dentes, eu vou prestar atenção. Terminei, aí eu vou para a minha próxima empreitada. Foco. Objetividade naquilo que a gente está fazendo. Se eu estou andando pela rua, apreciar a paisagem. É claro, vamos lá, há momentos em que eu tenho que aproveitar espaços no meu dia a dia para me programar. Não se esqueçam, a pressa é normal. Nós estamos agora conversando num campo onde a pressa ela é anormal. Perfeito? Então é necessário que eu aprenda a ter foco no que eu estou fazendo. Que eu faça uma coisa de cada vez e que priorize a qualidade à quantidade. Eu preciso ter prazer naquilo que eu estou fazendo. Preciso deliberadamente reduzir o meu ritmo. Então, se eu me pegar na rua andando feito um louco, e eu não estou atrasado, eu não tenho um compromisso, eu estou dentro do meu horário, eu tenho que me perceber, parar e andar devagar. Prestar atenção no ambiente. Se eu estou comendo com aquela velocidade toda para terminar logo e eu não tenho o que fazer depois, simplesmente é a pressa num grau de transtorno, de fobia, parar e comer devagar. Eu preciso entender na minha vida, eu tenho que ter uma lista das minhas reais urgências. O que é prioridade que realmente eu posso me permitir ter pressa? Porque também, senão daqui a pouco eu vou querer me transformar numa lesma. Não é isso. Eu preciso saber, ter claro para mim o que é que eu tenho pressa, que eu posso ter pressa. E o resto, começar a fazer essa gestão. Eu tenho que reparar no meu gestual. Às vezes a gente está andando com o ombro todo retesado, parece uma tartaruga que está entrando na casca. É tensão. Relaxar. O maxilar, às vezes também a gente trava os dentes, pessoas que têm bruxismos, relaxa. Morder os lábios, roer as unhas, relaxa. Se pegue em flagrante e se obrigue a relaxar. Faça uso de uma agenda. Não acumule tantos afazeres. Seja criterioso e respeite o teu tempo. Em relação a respeitar o seu tempo, se obrigue a relaxar. Crie para você uma regra de que tantas horas por dia você tem que relaxar. Diminui o ritmo da cabeça, do cérebro, do pensamento. E isso, meus amigos, não existe mágica, existe esforço. É o tal orar e vigiar. Pois é, exatamente isso. A gente vai ter que nos vigiar e nos reeducar. De que maneira a gente vai fazer isso? Como a gente vai fazer isso? Não sei.
cada um vai ter que descobrir o seu jeito. Não há uma fórmula, porque nós somos diferentes, nós guardamos particularidades. O que funciona para mim não funciona para você e vice-versa. Acima de tudo, eu preciso entender-me capaz de lutar contra isso. E se eu sentir que eu sou fraco e que eu não consigo e que nem com o auxílio de profissionais eu vou conseguir reverter esse quadro, dá uma olhada lá no Livro dos Espíritos, eu tenho aqui no meu computador para ler para vocês. No Livro dos Espíritos, no capítulo 12 da perfeição moral, na terceira parte, quando o Kardec trata das leis morais. Lá tem a questão 909. Ela diz assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Os Espíritos respondem: sim. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes, ele consegue. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? É claro que transtornos de comportamento não é uma má inclinação, mas a resposta que os espíritos dão sobre a possibilidade que nós temos de nos modificarmos, ela cai direitinho para essa situação. O que lhe falta é a vontade. Quão pouco dentre nós se esforça realmente. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos nos esforçar ao máximo. Porque não estamos falando de uma melhoria do ambiente, da nossa casa, do mundo, da sociedade. Não, nós estamos falando da melhoria daquilo que é o mais importante do universo, que é a nossa vida. Por isso temos que cuidar dela com carinho. Eu peguei na internet um questionário que foi elaborado por uma psicóloga, Marilda Lippe. São 6 perguntas, cujas respostas serão verdadeiro ou falso. Eu vou ler essas perguntas porque, é claro, ela não é um diagnóstico mágico e, de repente, dependendo do resultado, falar, poxa, eu tenho a síndrome da pressa. Não. Vamos encarar essas nossas respostas como um sinal amarelo para a gente prestar atenção no nosso dia a dia. Então, vamos lá? Primeira pergunta. Sempre confirmo com expressões como sim, evidentemente, claro, enquanto outras pessoas estão falando. Verdadeiro ou falso? Segunda. Sinto um vago desconforto ou remorso quando não estou fazendo nada. Verdadeiro ou falso? Terceira. Faço 2 ou mais coisas ao mesmo tempo. Verdadeiro ou falso? Quarta. Sou muito rápido no pensamento e nas ações. Verdadeiro ou falso? Quinta. Fico irritado com quem inclui muitos detalhes quando conta uma história. Verdadeiro ou falso? Sexta e última. Penso em vários assuntos ao mesmo tempo. Verdadeiro ou falso? Bom, segundo a psicóloga, fruto dos estudos que ela fez com esse transtorno da síndrome da pressa, se você respondeu de 4 a 6 opções como verdadeiro, você tem a síndrome da pressa, ou pelo menos é o tal do sinal amarelo. 3 pontos, está na hora de começar a dar uma relaxada. Até 2 pontos, você usa a pressa como uma forma normal. Ou seja, não há nenhum transtorno no seu comportamento. É claro, meus amigos, que longe de mim querer dizer que isso daí substitui um trabalho de um psicólogo. Mas, novamente, são perguntas que nos ajudam, a refletir sobre o nosso dia a dia. E é importante que façamos isso. Nós não podemos relaxar conosco. Nós somos muito frágeis. Nossa mente é muito frágil. Temos que cuidá-la com carinho. E aí, gostaria de terminar essa nossa conversa reforçando. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Resposta dos espíritos: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão pouco dentre vós fazem esforços. Que possamos ser a diferença. Que possamos ter esforços para cuidar muito bem da gente.
E é com esse desejo que nós possamos cada vez mais cuidar melhor de nós mesmos, porque isso vai refletir no nosso próximo e no universo, que eu me despeço de vocês e até a próxima. Cuidem-se.